Aquele fazendeiro, desde menino, gostava muito de armar arapuca para pegar passarinho. Aí ele construiu uma arapuca bem grande, porque ele queria pegar um papagaio. Colocou muitos milhos ali, porque na mata daquela fazenda, muitos papagaios voavam. E ele queria domesticar um papagaio. Aí quando ele pegava um outro pássaro, ele soltava, porque ele queria um papagaio. Até que um dia, ele conseguiu um papagaio muito bonito. Papagaio belíssimo, com penas brilhantes, todo verde e amarelo. E aquele homem era muito patriota. Ele colocou no papagaio o nome de Brasileirinho. Aí ele levou aquele papagaio para casa sede na fazenda, cortou as asas do Brasileirinho e colocou no pezinho do papagaio uma correntezinha bem fininha, delicada, presa no puleiro. E aí ele foi domesticando aquele papagaio. O papagaio foi ficando manso. E dia após dia, estava ali tranquilo no puleiro. O homem achava o papagaio muito bonito. E como aquele homem era muito patriota, vira e mexe, ele estava cantando o hino nacional. Um dia, o fazendeiro estava lá, sentado na varanda, na sua cadeira de balanço, e começou a cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí, de repente, atrás dele o papagaio começou. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí ele achou engraçado. Olha que papagaio inteligente. Aí ele começou a ensinar o papagaio a cantar o hino nacional. E o papagaio, inteligente mesmo, rapidinho, aprendeu a cantar o hino nacional. Toda vez que vinha gente naquela fazenda, o fazendeiro orgulhoso falava assim: deixa eu mostrar o Brasileirinho, o meu mascote. E as pessoas ficavam maravilhadas quando o papagaio sozinho começava a cantar o hino nacional. Ouvir do Ipiranga margens plácidas. Aí as pessoas riam muito. E o homem foi ficando com seu papagaio. E um dia ele achou que o papagaio estava bem mansinho. Ele resolveu soltar a corrente do seu pezinho. E o papagaio continuou lá no puleiro. Vai, Brasileirinho, canta o hino. E o papagaio: ouvir do Ipiranga margens plácidas. Aí, um belo dia, o fazendeiro levanta bem cedinho e olha para o puleiro e cadê o Brasileirinho? Ele pensou que talvez o papagaio estivesse andando em algum canto da casa, procurou, chamou os empregados e todo mundo se pôs a procurar o papagaio, o Brasileirinho, e nada. As penas haviam crescido e o papagaio bateu asas, foi embora para o meio da mata, voltou para os seus parentes, voltou para a fauna, para os seus familiares. O fazendeiro ficou muito triste. E o meu Brasileirinho, o meu papagaio, como é que eu vou pegar de novo? Um dia, o homem teve a ideia de colocar novamente a arapuca para ver se pegava o Brasileirinho de volta. E um dia ele pegou, mas não era o Brasileirinho. Falou: esse papagaio não é o Brasileirinho. Mas para sua surpresa, quando aquele papagaio estava no puleiro, sem que o fazendeiro tivesse ensinado nada, aquele outro papagaio começou a cantar: ouvir do Ipiranga margens plácidas. Ué, que interessante. Aí ele pegou outros papagaios, e todos os papagaios que ele pegava vinham e cantavam o hino nacional brasileiro. E ele compreendeu o que estava acontecendo. O Brasileirinho, aquele seu papagaio fujão, voltou para a mata e ensinou todos os outros papagaios a cantarem o hino nacional brasileiro. E o fazendeiro ficou pensando: quer dizer que a gente pode ensinar coisas e elas são passadas para frente.
Então eu vou ensinar esses papagaios algo mais importante ainda. E ele foi ensinando cada papagaio a dizer o seguinte: vai, papagaio, diga aí, leia João 3,16. E tanto ele repetia isso que os papagaios começaram a aprender. Leia João 3,16. Leia João 3,16. Os papagaios foram aprendendo isso. E agora ele treinava os papagaios e soltava. E todo mundo passou a ouvir nas matas daquela fazenda, não apenas o hino nacional brasileiro, mas os papagaios dizendo: leia João 3,16. E isso criou curiosidade em todo mundo. O que é João 3,16? Até que as pessoas começaram a ler. E eu vou ler para você também. No Evangelho está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas que passaram a compreender o que diz João 3,16, passaram também a entender por que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A tarefa daquele fazendeiro cristão, patriota, mas também um cristão fervoroso, levou muita gente a este conhecimento. E agora eu estou aqui, que nem papagaio, repetindo para você a mesma coisa. Leia João 3,16. Jesus Cristo foi dado por Deus para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que você está ouvindo deste papagaio aqui, você deve repetir para outras pessoas. E elas, ouvindo, crerão e serão salvas. E sendo salvas, repetirão a mesma mensagem. E muita gente será salva, até que toda esta floresta, que é este mundo vasto, compreenda esta única verdade. Só existe um Salvador, que foi dado a toda a humanidade por amor de Deus. Se você crer, você será salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.